Todo meu, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade e estamos à disposição dos amigos. Queria começar falando contigo sobre um panorama, né? Sobre o setor de shopping. A gente lembra aí, desde o ano passado, esse setor vem sofrendo bastante com todas as restrições que a pandemia acabou impondo, né? Isso acabou impactando também nos números das operações, perspectiva de uma possível volta do setor. Queria saber como que o senhor viu essa passagem dos shoppings aí pela pandemia, a retomada nos últimos meses. Um panorama geral do que é esse setor aí, quais as perspectivas para ele? Certo, vamos olhar o shopping. O shopping é um modelo de negócio bastante interessante porque ele envolve algumas variáveis, alguns aspectos, né? O shopping é um empreendimento imobiliário onde dentro dele se desenvolvem atividades comerciais, atividades de varejo, atividades de serviço. Então ele junta duas coisas, né? O rendimento do investimento imobiliário, que é algo que está afeito ao investidor, empreendedor do shopping. E as operações comerciais e de serviços que ocorrem no interior desse shopping. Exatamente na junção dessas duas coisas que a gente tem esse modelo de negócio. E como é que esse modelo de negócio se estruturou? Ele se estruturou de uma maneira onde o sucesso dos comerciantes que estão dentro do negócio imobiliário, que é o shopping, vai dar o resultado do shopping, vai dar, por exemplo, o resultado dos fundos imobiliários. Então, o que aconteceu? Quando nós chegamos no momento crítico da pandemia, principalmente no ano passado, onde por uma questão legal, por uma questão de saúde pública, os shoppings foram fechados, o que aconteceu? As operações internas do shopping tiveram que ser interrompidas, na sua grande maioria, certo? Então, o que aconteceu? As operações que geravam resultados para os shoppings, isso acabaram tendo colapso, porque o shopping estava fechado. Shopping fechado significa não ocorrência de tráfego do público que gera a movimentação do shopping, certo? Então, o que aconteceu? Este público, movimentando o shopping através das suas compras, o que eles fazem? Eles geram as condições para que os lojistas de shopping façam frente às despesas de operarem dentro do shopping. E quais são essas despesas? O aluguel, que é a remuneração do empreendedor, o condomínio, que é a remuneração das despesas, e o fundo promocional, que é aquela verba que faz com que as pessoas trafeguem, tenham atratividade para vir no shopping. A quantidade de lojas, o mix de lojas e o tempo de permanência que essas pessoas vão ficar dentro do shopping. Então, o fundo promocional procura fazer com que essa atratividade ocorra. Muito bem, a hora que você tem este processo interrompido, você teve um colapso bastante grande. Então, os shoppings tiveram muitos problemas. Os lojistas não tiveram condições de fazer frente a esta tríade de despesas que eles têm, seria aluguel, condomínio e fundo promocional. Os consumidores, por sua vez, ficaram privados da possibilidade de frequentar os shoppings. Consequentemente, isso gerou problemas de emprego dentro dos shoppings, algumas lojas foram fechadas. A queda, para os senhores terem uma ideia, a queda no ano de 2020 beirou os 33% de arrecadação dos shoppings. Isso teve que provocar toda uma revolução, toda uma movimentação por parte dos empreendedores, no sentido de garantir a continuidade dos shoppings e garantir a continuidade da maioria dos seus lojistas, dos seus empreendedores internos. Deu para dar uma ideia do panorama do que aconteceu? Certeza, professor. Vou passar a palavra também para o Alan Gani, para o Alexandre Cabral, que também tem algumas perguntas para o senhor aqui. Vamos lá, Gani. Pois não. Professor José Carlos, um prazer falar contigo. Há um questionamento, né, do modelo de negócios de shopping, principalmente nos Estados Unidos, de que esse varejo virtual tomou conta, né, e os shoppings, pelo menos aí a médio prazo, diríamos, ou talvez até a curto, estariam com os dias contados, não seriam mais o que
foram no passado. Vale esse raciocínio para cá também, ô Zeca? Olha, Alan, veja, é um pouco difícil a gente conceber que as pessoas vão transferir totalmente a sua experiência de compra para um modelo digitalizado virtual. O que nós acreditamos, a gente que vem estudando o segmento há algum tempo, é que nós teremos modelos híbridos, mas o modelo de loja, o modelo de shopping center, inclusive como modelo de negócio, com lojas locadas, com o mix planejado, isso não vai deixar de acontecer. O que pode acontecer, e é o que a tendência tem mostrado, tem observado, é que um modelo onde você tem uma certa digitalização das operações, onde a loja deixa de ser o único canal de contato entre o comércio e o consumidor, e as operações se transformando em marketplaces, onde você pode, através de uma centralização em shopping, conseguir fazer com que várias operações estejam centralizadas no shopping, é uma alternativa mais, digamos assim, provável para os próximos anos. E a gente já vem observando isso, inclusive com algumas operações que já estão agindo desta maneira, já estão criando meios de otimizar o espaço do shopping center. Isso que a gente tem observado. Maravilha. Cabral, tem pergunta para o professor José Carlos? Olá, professor, tudo bem? Deixa eu tirar uma pergunta. Deixa eu fazer. Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho andado em alguns shoppings, por exemplo, eu estive num Barra Shopping no Rio de Janeiro, no feriado de 2 de novembro, que parecia Natal. Era multidão dentro do shopping. As praças de alimentações lotadas e algumas lojas sim. A minha pergunta é, o movimento voltou para o shopping mais como distração? Vou me distrair, porque eu não estou indo no shopping há muito tempo, e vou na praça de alimentação, ou as lojas em gerais também aumentaram as suas vendas, tirando a parte de alimentação que está bombando? Olha, a sua pergunta é interessante porque ela permite que a gente faça uma análise por segmentos. Os segmentos tiveram comportamentos diferentes, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, supermercados e farmácias, o impacto não foi tão grande. Por quê? Porque eles não sofreram fechamentos na época da pandemia. Porém, material de construção, móveis, eletroeletrônicos e lojas de departamentos sentiram com um pouco mais de intensidade. Quando nós entramos em 2021, o que foi que aconteceu? O processo de vacinação das pessoas fez com que as pessoas adquirissem um pouco mais de confiança. Veja um detalhe interessante. Em 2020, houve uma redução no tempo de permanência das pessoas nos shopping centers. As pessoas não estavam utilizando tanto o shopping center como um local de lazer. Eu ia no shopping, comprava o que eu precisava e ia embora, quando precisava ir ao shopping. O que aconteceu esse ano? Este ano, o shopping center voltou a ser um local de lazer também, como sempre foi. As pessoas vão ao shopping para passear, para se divertir, para ir na praça de alimentação e para consumir. E o que está acontecendo agora é que, com o advento da vacinação crescente, do número cada vez maior de pessoas vacinadas, a confiança das pessoas está voltando. E, com isso, elas estão voltando a frequentar os shoppings com mais assiduidade e com tempo de permanência maior. Por conta disso, as vendas estão crescendo. O percentual de venda do shopping, veja que para este ano de 2021 é esperado um crescimento de quase 9,5% nas vendas dos shopping centers. Complementar, se eu consigo dessa estatística tirar o que é alimento e o que são as demais lojas? Essas demais alimento está puxando para cima esse 9,5 ou a parte é pequena no bolo
Já que a praça de alimentação não é a maior Não, a parte do parte de shopping. alimento não variou tanto, são os outros segmentos que estão puxando as vendas para cima. Mas aí convém assinalar que você tem as operações de marketplace, você tem os modelos híbridos que estão operando hoje, por exemplo, as dark stores, que são as lojas fechadas, onde o consumidor acessa da sua casa, escolhe os produtos e usa a loja apenas como um local para retirar a mercadoria, como se fosse um delivery, né? Ou como se fosse um lugar onde ela vai retirar a mercadoria. Então, estão surgindo alguns modelos no meio do caminho, inclusive, interessante, a utilização, veja só, a utilização dos espaços de estacionamento, que no caso do shopping sempre foram superdimensionados, eles estão com uma ociosidade muito maior do que tiveram no passado. E isso está gerando um efeito muito interessante nos shoppings, porque eles estão procurando alternativas de ocupação desse espaço. Existem, por exemplo, hortas orgânicas que estão sendo feitas, espaços para locação de bicicletas elétricas, ou seja, como as pessoas estão usando muito, de repente, aplicativos para ir nos shoppings, estão indo menos aos shoppings, a área dos estacionamentos também estão sendo diferentemente utilizadas. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, os outros segmentos que foram muito mais impactados pela redução que estão tendo grande reação. Portanto, eletroeletrônicos, móveis, moda e assim por diante. Você quer mais alguma aí, Cabral? Não. Professor, a gente vê aí o setor de varejo apanhando muito na Bolsa ultimamente, né, por conta de juros altos e inflação alta também. E óbvio que os shoppings também estão dentro deste contexto. Como é que você está vendo essa situação? Você acha que é uma queda exagerada e pensando por um horizonte mais longo? Você acha que esse setor de shoppings ele tende a se recuperar neste mundo pós-pandemia, apesar dos juros mais elevados e inflação elevada também? Veja, a inflação elevada e os juros elevados, eles afetam a economia como um todo, portanto, vão afetar o segmento de shopping da mesma maneira. Lembra que dentro dele você tem diversas operações cujos preços estão sendo impactados por um aumento nos custos, por um aumento nos custos logísticos e por toda essa série de aumentos que acaba refletindo lá no consumidor final. Então, isso é patente que nós vamos ter esse impacto. Agora, veja, um dado interessante para a gente refletir sobre os shopping centers é que mesmo o shopping tendo tido uma retração muito grande, a taxa de vacância dele não foi tão grande. Por quê? Porque muitas operações foram substituídas por outras operações mais eficientes, a custos menores, que acabaram fazendo com que a queda na ocupação não fosse tão grande. Agora, quando a gente começa a analisar o impacto da inflação, o impacto da taxa de juros, isso vai ter um efeito que vai afetar o varejo como um todo. Ou seja, o custo do financiamento vai aumentar, consequentemente, isso vai repercutir no custo das mercadorias e deve refletir no médio prazo. Eu acho que num curto prazo, como as operações estão, vamos dizer, são correntes, né? Tem muitos financiamentos em andamento, isso demora um pouco para que você comece a ter um impacto imediato. Mas para o próximo ano, esta diferença de taxa de juros vai começar a repercutir de uma maneira um pouco mais significativa. Agora, por outro lado, a gente observa também que o setor está procurando se adequar a uma nova realidade de custos. Os shoppings, por exemplo, estão trabalhando de forma assim, muito mais amigável do que já foi no passado com os seus lojistas, para mantê-los, para poder fazer com que as suas operações sejam viáveis, porque para o shopping é muito pior você ter uma vacância do que você ter um lojista que tenha, por exemplo, um pagamento postergado ou reduzido para fazer frente a uma situação adversa, ou uma situação um pouco mais, digamos assim, não tão adequada, né?
Então, eu acredito que a gente vai ter um efeito mais para o próximo ano, mais na metade do ano que vem, quando a gente começar a sentir o impacto do custo do dinheiro nas novas operações de varejo. Acho que nesse momento ainda não vai acontecer. Nós temos o final do ano, nós temos o 13º, nós temos o Black Friday, nós temos o Natal. Então nós temos ainda alguns eventos que vão fazer com que esse efeito não seja imediatamente sentido. Mas quando chegar o próximo ano, que a gente chegar, na ressaca de todos esses eventos, que são próprios para aumento aumenta muito, a sazonalidade de final do ano é muito importante para o varejo. Black Friday passou a ser uma data importante já há alguns anos, e em seguida vem o Natal, então, e o 13º para dar o suporte que as pessoas precisam. Eu já nem digo do que vai acontecer com o auxílio emergencial e outros recursos, porque não são valores assim tão significativos do ponto de vista do volume, mas são do ponto de vista da quantidade de pessoas que vão estar sendo afetadas por isso. Talvez na base do consumo isso tenha um efeito bastante grande também. Portanto, eu acho que neste momento o impacto da taxa de juros não vai ser tão sentido, mas no próximo ano, sem dúvida que será. Professor, o senhor comentou, né, sobre a questão das vendas, né? Saiu até um levantamento falando que os shoppings, pelo menos as maiores operadoras, são as que acabam negociando em bolsa, elas conseguiram vender mais até do que antes da pandemia, registrando alta de 15% até em outubro em relação às vendas de 2019. E o senhor comentou também sobre essa questão do final do ano, né? Que é uma época interessante tanto para o varejo quanto para os shops. Muita movimentação de pessoa, muitas vendas, né? Black Friday, Natal, toda essa questão aí, o 13º entrando nas pessoas. Então, o senhor acredita que até o final do ano, essa movimentação maior, essa venda, esse otimismo, inclusive, com algumas empresas pode continuar crescendo e aí só no ano que vem isso vai dar uma arrefecida, vai começar a sentir mais os impactos? E aí a outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, já emendando também, é que essa é uma colocação das maiores operadoras, né? Existem alguns shoppings que não estão nessa categoria, até um outro perfil de público, né? Um outro perfil de classe social que frequenta. Esses impactos são sentidos diferentemente, professor? Como que o senhor vê essa diferença, inclusive, de perfil? Sim. São sentidos de forma diferente, sim, porque cada shopping ele atende a um determinado segmento de público em função das suas características, em função da segmentação que ele procura atender, em função do mix de loja que ele apresenta, em função da localização física que ele tem. Enfim, você tem diferentes segmentos de público que você vai procurar atender. Então, você vai ter segmentos de mercado que vão estar mais ou menos afetados pela situação, vamos dizer assim, de uma queda muito sensível no seu movimento. Isso já vem acontecendo. As grandes operadoras de shopping, que foram as que geralmente são aquelas que respondem mais rapidamente aos impactos, né? Foram as que sentiram muito rapidamente o efeito de quando nós tivemos o início da crise e também obtiveram respostas mais rápidas para poder sair dessa situação, e hoje estão começando a colher esses frutos. Obviamente que as operações menores, que se situam em cidades menores, vão reagir de uma forma diferente, de uma forma mais lenta, vão sentir muito mais por conta de operações de loja, de operações comerciais, que também vão ter um pouco mais de dificuldades. Então, o que acontece? Se você é uma loja de rede, se você é uma loja que tem uma boa estrutura, você pode equilibrar isso de uma maneira mais fácil. Se você é uma loja satélite num shopping, é um pouco mais difícil você conseguir, digamos assim, conseguir obter esse equilíbrio. O mesmo vale para o shopping. Você tem shoppings que são administrados por grandes redes e você tem shoppings que operam de forma muito exclusiva, muito individual. Então, essas operações de shopping também, se os seus lojistas possuem essas características, também vão ter uma reação um pouco diferente, um pouco mais lenta,
vão sofrer um pouco mais e, consequentemente, um aumento de taxa de juros, já emendando na questão do Alan, a gente também eles vão ter um aumento do custo das suas operações, porque não é só o custo na ponta, é o custo do financiamento da operação, que também acaba pesando na compra dos produtos, no financiamento da operação em si, não o capital de giro. Em outras palavras, o capital de giro vai ficar mais caro. Né? Maravilha. Cabral, Gani, tem mais perguntas aí para o professor? Tenho. Professor, mais uma dúvida. Pois não. A maioria das lojas de shopping são alugadas. Você tem alguns fenômenos, poucos de lojas próprias, tipo Ibirapuera, mas a maioria são alugadas. E deve ter renovação de contrato de aluguel todo mês. Porque cada um entrou no momento da loja, cada um entrou no momento dentro do shopping. E GPM aí batendo 22% ao ano, nos últimos 12 meses, como é que estão essas renovações? Os shoppings estão cedendo, porque sabendo que saíram de crise, não estão cedendo, depende do shopping, da região, como é que estão trabalhando? Olha, a sua pergunta é interessante porque permite que a gente comente um pouco o modelo de negócio. Né? O shopping, ele precisa tomar alguns cuidados. Como o modelo de shopping ele se refere a um modelo de locação de lojas, a pior coisa que pode acontecer para um shopping, o que é? É ele ter lojas vagas, ele ter vacância, ele ter tapumes, como a gente diz, loja fechada. Quando você está andando num shopping e você começa a passar por várias lojas fechadas, aquilo não te causa uma boa impressão, normalmente. Então, o que acontece? Se isto não causa uma boa impressão, para o shopping é mais interessante fazer uma locação, mesmo que não seja nas melhores condições financeiras, mas que tenha uma loja em operação, do que isso não ocorra. Até porque vocês lembram que nós falamos da composição do custo de ocupação de um shopping. É o aluguel, é o fundo de promoção e é o condomínio. De quem é a despesa do condomínio da loja fechada? Da operação do shopping. Então, se eu ocupo a loja do shopping, eu também estou diluindo essa despesa de aluguel. Então, é mais ou menos como ocorre com o aluguel residencial. Se você tem um apartamento que não está alugado, de quem é a despesa do condomínio? Por isso que a conta tem sempre que levar em consideração a despesa do condomínio. Não é só o valor que você recebe, mas também o valor que você deixa de pagar. Então, para a loja do shopping é mais interessante. Aí você mencionou o Shopping Ibirapuera. O Shopping Ibirapuera é um case à parte, porque ele é um shopping vendido. Então, ele teve aí uma história meio triste no passado, que não convém a gente entrar agora, mas ele acabou sendo adquirido pela Associação dos Lojistas. Então, ele é um shopping que tem uma particularidade. Ele não depende de um estudo de mix de loja. Porque se eu sou dono da minha loja, eu vendo o que eu quero. Ninguém vai chegar e vai dizer para mim, olha, você tem que trabalhar só com calçados. Não, se eu quiser colocar alguns outros produtos, eu posso fazer isso. Certo? A não ser que essa associação de lojistas tenha uma organização tal que eles consigam manter um mix bem planejado, que é o que acontece no shopping locado. No meu contrato de locação está escrito que eu tenho que vender isso, 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 e que eu não posso vender isso, isso e isso. Isso tem uma consequência, e eu já vou chegar onde eu quero. Veja, se eu tenho um mix planejado e eu estou com uma loja vaga, eu como gestor do shopping, posso ter a tendência, posso ter a tentação de ocupar a loja, ocupar aquele espaço com uma loja que o meu mix não comporte mais. Isso é um grande problema. Digamos que o meu mix ali, eu estudei aquela região e eu tenho que ter 7 lojas de calçados. E eu estou com uma loja vaga. E me aparece uma 8ª loja de calçados. Eu não deveria ocupar essa loja com a 8ª loja, porque a 8ª loja, se o meu estudo foi adequado e foi bem feito, ela vai dividir a venda das demais lojas e todos vão sair perdendo. Por quê? Porque eu passei por cima de um estudo de localização e de mix de lojas. Então, o shopping ele fica no dilema da ocupação
ocupação do espaço versus a manutenção de um mix de loja que foi previamente planejado. Esse é o grande dilema que os shoppings enfrentam. Como é que eu lido com essa situação? Ocupo o espaço, correndo o risco de lá na frente prejudicar todos, ou mantenho esse espaço vago? Então, essa é a questão. Portanto, o que os shoppings acabaram fazendo? Vou negociar com o meu lojista. Vou ter que abrir mão, por exemplo, de uma variação do IGPM, que pegou muito pesado, e vou fazer uma negociação de modo a fazer com que este lojista permaneça no shopping. Na maioria dos casos que eu tive a oportunidade de estudar, foi o que aconteceu. José Carlos, vamos para aquelas perguntas que o público gosta de saber, assim, qual que é o... Eu lembro que uma conversa que eu tive com você informal, você me falava de cada shopping em São Paulo, né? Qual é o shopping que mais vende em São Paulo? Você tem esse dado? Até para a gente poder comparar Multiplan com Gereissati. Depende um pouco, porque os shoppings eles têm diferentes mix de lojas, portanto você tem shoppings que são mais especializados na venda de um determinado produto do que de outro produto. Mas se você olhar os shoppings da Rede Iguatemi, você tem uma venda mais categorizada, talvez não no volume, mas na categoria da venda, trabalhando com um mix de lojas mais sofisticado, consequentemente você pode trabalhar com margens maiores. Então, não vai ser necessariamente um shopping de volume. Por outro lado, você tem shoppings mais populares que têm um volume de venda muito grande. Geralmente, esses shoppings que estão localizados na linha de metrô, por exemplo, que é uma outra categoria de shopping, ele faz uso de um tráfego constante de pessoas que já estão a pé, certo? Que saem das estações do metrô e passam pelo shopping. Então você tem aí um outro tipo de público. Então você veja que provavelmente você tem a rede do Iguatemi, Multiplan, né, tendo um dos grandes players que você tem no mercado. Você tem a rede do Villa Lobos, que é outra rede muito grande também que você tem no mercado, e essas redes elas possuem um grande número de shoppings. Então, quando você olha o volume de vendas desses players, você tem grandes volumes. Agora, não dá para você desprezar as operações de shoppings mais populares, que acabam tendo também um volume muito grande de vendas. Sei que em Belo Horizonte, por exemplo, tem um shopping popular que tem um volume de venda por metro quadrado que é uma coisa impressionante. Ele é bem popular. E ele trabalha exatamente com esse segmento de público. Ele vende, assim, 2 vezes mais do que um shopping normal, sendo shopping popular, com lojas populares, contando com tráfego corrente, não com tráfego que vem de carro ou coisa do tipo. Então você tem diferentes segmentos. Agora você tem volumes, então você tem as grandes operações com grandes volumes de receita, e você tem shoppings mais populares que têm volume de receita, mas com outro perfil de público, um outro perfil de rentabilidade, uma rentabilidade calçada mais no giro do que na margem de venda dos seus produtos. Sem querer citar nome de shopping. Tá, mas pode citar também, fica à vontade. Agora, entre Multiplan e Gereissati, o senhor fica com... qual que você acha que está mais bem preparado aí, ou são modelos muito diferentes? Olha, esses dois não são modelos muito diferentes. Eu acho que quem desenvolve um trabalho bem interessante, além desses dois, é a Rede Plaza também. A Rede Plaza também desenvolve um trabalho bem interessante, estão bem localizados. Então, você veja que o shopping, da mesma forma que uma operação de varejo, a localização é um fator muito importante. Se você tem, por exemplo, uma localização boa, por exemplo, você pegar um shopping paulista, que fica até aqui pertinho de onde eu moro, um shopping paulista, por exemplo, ele tem uma área de influência primária gigantesca, com muitos prédios de pessoas de alto poder aquisitivo, que podem frequentar esse shopping indo a pé, inclusive, né? Toda essa região do Paraíso, toda a região da Paulista, e assim você tem alguns shoppings.
Quando você vai para o Shopping Morumbi, por exemplo, você já depende de um tipo de transporte, já é um pouco diferente. Isso não muda o perfil do público, mas já é um shopping que demanda um outro tipo de esforço para você poder ir a esse shopping. Quem está perto do Shopping Paulista dificilmente sai daqui para ir até o Morumbi, por exemplo. Mas o Shopping Morumbi tem o seu segmento de público, tem o público que ele costuma atender. E veja que você tem o caso do Iguatemi, o caso daquele shopping que fica do outro lado da Marginal, lá que é um shopping altamente sofisticado. Como é que é o nome dele? O que está lá perto do centro empresarial. Cidade Jardim. Ele só compra lá. Isso, Cidade Jardim. Então, quem? O Alan só compra no Cidade Jardim? Não, o Alan, Cidade Jardim é pouco. Ele compra em Paris e Nova York. No caso, o Felipe, Cidade Jardim. Eu sou o shopping popular, sabe? Eu vou para BH fazer as compras e volto. Então, mas o Cidade Jardim, por exemplo, ele é um shopping que ele já foi estruturado contando com a movimentação do próprio centro empresarial e de todo aquele pessoal que reside naquela região, né? Por isso que as lojas ali, inclusive ali você tem algumas operações que você não vê em outros shoppings normalmente. Você vê no Iguatemi e vê no Cidade Jardim. Você não vê em outros shoppings certas lojas que você vê ali, certas grifes que você vê ali, você vê na Rodeo Drive, você vê em alguns lugares desse tipo, né? Então é para um segmento de público muito diferente. Aí quando você fala em receita, quando você fala em volume de um shopping como esse, é evidente que ela é muito menor, porque ela visa um tipo de público completamente apartado daquilo que a gente vê nos shoppings tradicionalmente. Você não vai ver um volume muito grande de pessoas no shopping desse, não acontece. Maravilha. Mais algumas perguntas para o professor ou podemos já... Eu teria mais 1 zilhão, mas aí... 1 zilhão. Puxa, faça aí, Cabral. Mais manda que tá gostoso. Manda que tá gostoso. Sabe que eu estudei essa área de shopping há muitos anos, né? E venho trabalhando nisso há muito tempo, e é uma área muito gostosa de você atuar, né? Então você vai no shopping, você procura entender o que está acontecendo, né? Inclusive na época que a gente fazia mais consultoria para shopping, era interessante que antes de me apresentar para o superintendente do shopping, eu gostava de dar uma volta no shopping olhando as lojas. E aí a gente pegava e ficava fazendo um exercício, que era assim: vamos tentar adivinhar quais são as lojas que estão com problema. Olhando a loja, só dando uma volta no shopping, antes de falar com ninguém. E depois a gente pegava, se apresentava, e aí o superintendente levava a gente para dar uma volta no shopping. Aí a gente chegava e perguntava assim: e aquela operação? O cara põe a mão na cabeça e fala: ih, meu Deus do céu, acertamos. Então, quer dizer, você vai adquirindo um olhar clínico de entender como é que está a operação, sabe? Como é que está a loja, de olhar para a loja, de ver como é que está a disposição dos produtos, como é que está a disposição das pessoas na loja, de ver o que está acontecendo com a operação. Você consegue entender se aquela operação é uma operação boa ou não. É claro que com a pandemia muita coisa mudou. Claro que a hora que você tem, de repente, uma redução, quando não a eliminação do público que trafegava no shopping, quer dizer, aí você tem uma situação bastante complicada, né? Um outro fato interessante de shopping é, vocês viram que nós comentamos que o fundo promocional serve para gerar tráfego para o shopping. Ou seja, ele vai fazer com que as pessoas venham andar no shopping. E aí cabe ao lojista ou ao conjunto de lojistas fazer com que essas pessoas fiquem dentro do shopping, né? O shopping, conceitualmente, né, quando a gente fala em economês, a gente entende o shopping como algo que internaliza externalidades. Ou seja, eu trago para dentro de um ambiente fechado as externalidades de cada operação. Então eu vou no shopping, eu posso querer comer, eu posso querer comprar alguma coisa, eu posso querer ir no cinema, ou seja, todas as externalidades daquelas operações que estão lá dentro estão internalizadas dentro de um ambiente. O que acontece? Se na hora que eu desenvolvo a minha ação promocional, eu não consigo atrair o público que vai se interessar pelas externalidades que eu tenho ali,
O que eu vou ter como consequência? Eu vou ter muita gente passeando no shopping e pouca venda. Ou seja, pouca conversão daquele tráfego em venda. Como é que você percebe isso num shopping? Quantidade de sacolas nas mãos das pessoas. Então, quando você está andando no shopping, que você vê que as pessoas estão com bastante sacolas, você percebe que isso está acontecendo, que a conversão está boa, né? Agora, se o pessoal fica só passeando e ninguém compra nada, aí a coisa, alguém precisa rever direitinho se o público está bem adequado. Vou fazer uma última pergunta, eu juro que é não perturbar o senhor e já estão me mandando o WhatsApp. Um shopping para mim, tipo shopping, eu vou dar um nome para facilitar minha pergunta. Aí, mas não acontece somente com ele. Shopping Vila Olímpia. Shopping Vila Olímpia é um shopping em São Paulo que ele vive de escritório. O mundo dele em volta é escritório. Você tem moradores? Claro que tem, mas é um mundo de escritório. Com esse mundo ainda muito home office e aos poucos vindo para a realidade, como esses shoppings como esse conseguem sobreviver? Eles rodam? Eu tenho uma curiosidade. Shopping Vila Olímpia, eu vou lá e sempre está vazio. Um shopping como Vila Olímpia, inclusive você sabe que as poucas vezes que eu fui ao shopping Vila Olímpia foi por causa de negócio. Uma vez para assistir uma palestra de um economista, veja só, e acabei indo no shopping por causa do escritório lá, e outra vez para ir num banco que está ali. Então você veja que realmente você tem toda a razão, porque ele é um shopping focado neste segmento. Veja, voltamos à questão das lojas que você tem ali. Ele tem um mix de lojas muito voltado a isso. Porque o que acaba acontecendo? Isso também acontece no shopping do centro empresarial, que eu cheguei a trabalhar com eles um tempo. O shopping do centro empresarial, a gente pode dizer que passou por uma situação muito semelhante a essa que o shopping em Vila Olímpia vivenciou. Ou seja, de repente você não tem esse público. E aí você sofre, você padece a falta deste público. Então, como que os shoppings, de um modo geral, procuraram se adequar a essa situação? Do ponto de vista do lojista, facilitando a vida do lojista, para que ele continuasse no shopping. Do ponto de vista do seu consumidor, procurando digitalizar suas operações. Agora, sem dúvida nenhuma, que se o foco dele fosse exclusivamente escritórios, e as pessoas em home office, eles acabaram tendo uma penalidade, um pênalti muito maior do que um shopping que poderia, através de um mix de loja um pouco mais aberto, criar um marketplace e utilizar a loja, o shopping, para receber a mercadoria, né? Como um cross-docking, assim, fazendo uma coisa, compro pelo site e retiro na loja. E retirar na loja tem algumas vantagens. Porque se você recebe em casa e não ficou bom, você tem um problema, né? Que é a operação reversa. A logística reversa é complicada, precisa pegar um número, precisa ir no correio. Se você retira na loja, você já pode fazer o teste, a experiência em loco. Então você já pode verificar se aquilo ficou bom ou não. Então, muitos shoppings tiveram essa saída. Não tem informação de se este shopping acabou enfatizando este tipo de operação. Mas, como saída, de um modo geral, os shoppings procuraram garantir as suas operações através de meios para manter os seus lojistas e meios para fazer com que eles tivessem acesso às suas operações de uma forma remota, de uma forma online. Pode mais uma, Felipe? Temos tempo? Só uma curiosidade, é que o tema é legal. Que legal. É o seguinte, tá muito bom. O Cabral falou muito bem do shopping Vila Olímpia, que é um shopping de escritório, né? O que ele falou também ainda é pior ainda, porque não tem nenhum vizinho. Aquele lá do centro empresarial, não tem nenhum vizinho. Rapidinho, o Andy Kawamoto tá vendo a gente, ele que sempre dá entrevista aqui pra gente também, falando de varejo, e ele falou que também tem serviço como hospitais e clínicas no shopping Vila Olímpia, além de uma nova categoria, bares e balada, dentro do shopping, justamente para aproveitar esse ecossistema no qual ele está inserido. Exato, ou seja, você pode ampliar o mix de operações. E aí, veja, o que ele tá chamando a atenção é uma coisa importante: serviços. Eu posso incrementar o fluxo, o tráfego do meu shopping através de serviços. Então, eu trago balada, eu posso trazer algum tipo de operação, academias,
tem algumas coisas que eu posso também trazer ao shopping para fazer com que e geralmente serviços, né? Eu me lembro que o Shopping Eldorado, eu acho que o Shopping Eldorado ainda tem isso, né? Se você vai do térreo para cima, você tem loja. Se você vai do térreo para baixo, você tem toda uma gama de prestadores de serviço, né? Exatamente. Academia, serviços, uma série de lojas de conserto de relógio, de troca de bateria, vários pequenos serviços que servem exatamente para dar suporte a essa operação. Agora, interessante observar o que eles estão fazendo com os estacionamentos. Que os estacionamentos estão... Veja como são as coisas. Eles estão... É uma área muito grande. Lembra sempre que o shopping é um empreendimento de custo muito elevado. Então, o metro quadrado é muito caro. E para um shopping manter uma área de estacionamento ociosa, porque é uma área que rende muito para um shopping, ou seja, o custo do estacionamento, aquilo que rende o estacionamento para um shopping é um valor significativo no condomínio do shopping, ou seja, baixa o valor do condomínio para os lojistas, então é um valor importante para o shopping. E se essa área não está rendendo aquilo que deveria render como condomínio, ela deve ter alguma outra utilização. E é o que vem acontecendo em alguns shoppings também. Essas áreas estão sendo transformadas, né? Estão sendo reduzidas e transformadas em outras atividades dentro do espaço para você otimizar o investimento, que não é pequeno no shopping. E esse é o grande conflito, hein? Sabe que quando eu comecei a estudar shopping, eu não entendia direito por que o lojista e o empreendedor era uma relação conflituosa. Porque eu entendia que se o lojista estivesse bem, o empreendedor estava bem, logo a operação ia bem. Mas é uma relação bastante conflituosa, e quando a gente começa a ir um pouco mais fundo, você percebe que nem sempre os interesses do lojista coincidem com os interesses do empreendedor. Boa. Ô Gani, desculpa aquela hora lá. Não, ele acabou respondendo que eu ia perguntar do shopping Eldorado, porque assim, tem shopping que é claramente de alta renda, o outro shopping de bairro, né, o Center Norte, o Cabral levantou aí o Vila Olímpia, e o shopping Eldorado, que raios que é? Era só ele isso. era muito de escritório, o shopping Eldorado, ali do lado do banco, ele está perto de uma estação de trem, ele está perto de um prédio comercial, ele tem uma área forte de serviços, ele absorve muita gente da universidade, você sabe disso, Alain, muita gente vai lá, então ele tem uma área de influência, embora ele tenha um rio no meio, né, porque esses fatores, digamos assim, geográficos pesam muito, mas para o lado de cá, o competidor dele está num outro nível, né, ele está perto do Iguatemi. Então, Iguatemi é outro público, né? Então ele tem reservado um espaço dele sem grandes problemas. E o Vila Lobos está lá na frente, então também está um pouco... Eldorado aqui, Iguatemi aqui, ó. Iguatemi aqui, ó. E Eldorado, ele está fazendo uma coisa genial. Ele está transformando em um shopping de família. Então, as minhas filhas pedem para ir para o Eldorado porque tem coisa para elas brincarem, desenharem. Eles estão fazendo uma coisa que é do tipo... Pode demorar a dar resultado, mas começa a espalhar entre os grupos do WhatsApp. Ah, tá chovendo muito em São Paulo, vai para onde? Ah, Shopping Eldorado tá tendo tal. Você vê muita família no shopping. O Vila Olímpia não tem nada para família, nada. Não, isso que você falou revela uma coisa importante, que é o papel do lojista junto com a administração do shopping. É a experiência do cliente. As suas filhas estão chamando a experiência, estão chamando a vocês para irem ter a experiência que o shopping está oferecendo. E o shopping, ele desenvolve, ele tem a possibilidade de desenvolver uma série de meios, uma série de caminhos para ele poder fazer com que a experiência seja interessante. Por exemplo, ele te pegou pelas filhas. Então, aquilo que você está chamando do interesse familiar é exatamente o papel. Tem que ter uma pessoa no shopping para pensar como fazer com que a experiência do cliente seja sempre positiva, seja sempre estimulante e que ele queira sempre voltar. É isso que acaba acontecendo. Então, você veja que isso pode ser feito no nível do shopping, isso pode ser feito no nível de uma operação de loja,
Tem lojas, por exemplo, que já estão colocando a realidade aumentada, realidade virtual, 3D, dentro da loja para você ir lá brincar. Lojas de eletroeletrônicos, loja que vendem artigos de tecnologia. Então, com isso, você está fazendo com que a experiência ocorra. Gera o tráfego, aí chega lá, você tem consumo, você tem compra, você tem lazer, você tem praça de alimentação, e aí você sabe, é isso que faz com que o negócio shopping seja um negócio exuberante sempre, né? Professor, tem mais 2 perguntas aqui do chat. E eu vou fazê-las para o senhor. Ficava até 5 horas da tarde conversando com ele. Cancela o D-Trade hoje. Tá gostoso, eu também acho. Vamos lá, professor. A primeira é do Felipe Lipe e do Fernando Luiz. Eles estão falando aqui... Não, perdão, do Felipe Lipe e do Lucas Santos. Eles estão perguntando sobre os fundos imobiliários de shoppings, né? Primeiramente, como que fica essa relação, né, dos fundos imobiliários. O Felipe pergunta sobre a questão do aumento de juros e a gestão, e o Lucas pergunta sobre a principal diferença, né, de você ser um administrador de shopping, de você ser um gestor de fundo imobiliário. Como que o senhor avalia essa questão aí, como o senhor vê essa diferença entre eles? Bom, vamos lá, os fundos imobiliários, o que tá acontecendo hoje? Os fundos imobiliários, para pessoas físicas, eles têm uma grande vantagem. Os dividendos não pagam imposto de renda. Até 10%. Claro que para você ter 10% de um fundo imobiliário, você precisa ter muito dinheiro. Então, quer dizer, para o investidor normal, isso não afeta. Você pode considerar que você não tem imposto de renda. Como os demais investimentos estão tendo uma queda brutal, eu nunca vi o Ibovespa tão baixo. Esse ano, nós chegamos num índice assim baixíssimo. Os fundos imobiliários acabaram se revelando uma boa alternativa. Eu conheço grandes investidores que hoje estão tendo posições até bastante consideráveis em fundos imobiliários. Então, é uma coisa para se considerar. Agora, veja, uma coisa é você ser gestor de fundo. Então, o que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário é um conjunto de pessoas que vai investir, vai criar um ente jurídico para investir num determinado tipo de negócio que são atividades imobiliárias. Não precisa só ser um shopping center. Pode ser um flat, pode ser hotel, pode ser qualquer atividade que gere receita. E aí você faz o investimento, você fica sendo um cotista desse fundo e através dessa sua cota você então vai ter resultado. Agora veja, dá para a gente analisar a performance de um fundo imobiliário, que existem vários que são focados em shopping centers, com base exatamente nas performances desses fundos imobiliários de shopping centers vis-à-vis o que aconteceu, por exemplo, com os fundos imobiliários focados em hotéis ou em flats, certo? Os hotéis tiveram uma queda brutal que hoje se recupera, a mesma coisa acontece com os flats, e os shopping centers passaram pelo mesmo problema de 2020 para 2021. Tá? Então, quer dizer, o gestor do fundo ele está muito mais preocupado em fazer a aplicação desses recursos nos shoppings, e as administradoras de shoppings elas têm um interesse muito grande em captar esses recursos, todas elas, e todas elas têm uma posição interessante de fundos em fundos imobiliários. Então, se a pessoa estiver interessada em fundos imobiliários, hoje você consegue encontrar fundos imobiliários específicos em shopping centers e específicos numa determinada gestora de shopping também. E a última pergunta aqui do chat é do Andy Kawamoto também. Ele falou assim: professor, como o senhor vê a entrada de arenas gamers nos malls agora, aumentando aí o tempo de permanência do shopping nesses locais? Volto a dizer, é a questão da experiência no shopping. Você veja que hoje você pode criar uma série de alternativas. Os gamers, por exemplo, é uma delas. Então você cria uma arena, você cria um local onde o pessoal vai participar de disputas, vai participar de jogos, vai conhecer novos aplicativos e com isso você vai gerar tráfego para o shopping.
A única coisa que precisa ser analisada com cuidado é se o tráfego que eu estou gerando desta maneira é o tráfego que interessa para os demais lojistas, do ponto de vista do ticket médio do shopping, da quantidade de sacolas que isso vai gerar depois lá para o restante dos lojistas. Tá? Então é só isso. Agora, todas as atividades que vão gerar tráfego para o shopping são bem-vindas. E são bem-vindas em si, porque, por exemplo, uma atividade de games, ela vai pagar o aluguel, ela vai estar ocupando espaço, ela vai estar pagando todos os custos de ocupação do shopping também. Então tem esses dois aspectos. Ela gera um ganho para o shopping e ela pode também gerar um aumento de tráfego, um tráfego categorizado para aumentar o ticket médio das lojas, que é o que interessa muito para os lojistas. Maravilha, então, professor José Carlos de Souza Filho, obrigado por estar aqui nessa tarde com a gente e atender nosso convite aqui. Tem muito comentário aqui, o pessoal falando uma aula, falaram que o senhor nasceu para dar aula, muito didático, muito bom. Enfim, o Andy já falou que o senhor tem que voltar uma vez por semana aqui para dar aula. Eu tô apaixonado por ele, mano. Manda o Gano embora e fica com ele. Não, nós ou cada juntos. semana eu, o Gano, estamos de férias e ele fica fixo, mano. O Alain é amigo de muito tempo já, poxa. A gente já se conhece há muito tempo. Cidade de Jardim, Guatemi. Já vi, frequenta a Cidade de Jardim, Guatemi. Mas é interessante, seria interessante a gente fazer um trabalho de campo, a gente visitar alguns shoppings para a gente ir apontando algumas curiosidades. Isso seria uma coisa interessante também para se fazer. E o Carlos, ele entende muito de carro, mas na pessoa física, né? Não do segmento, mas ele sabe tudo. Você precisa de dica de carro, comprar, é falar com ele. Você me compromete assim. O carro que você entende, mas eu falei que você entende de carro. Tá certo. Tá bom, meus amigos. Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade. Foi assim um papo muito bom. Eu já estava assistindo o que vocês estavam conversando antes e me chamou muito a atenção a forma descontraída e assim vocês transformam realmente a entrevista num bate-papo. Fica um negócio muito gostoso, muito informal, e eu fico desde já à disposição para o que a gente puder ser útil. Espero ter agradado aí aos ouvintes e fico realmente muito gratificado de ter tido a oportunidade de participar. Agradeço muito ao Alain, agradeço muito... Me fala o nome de vocês que eu me esqueci. É o Felipe Nascimento, Alexandre Cabral. Alexandre Cabral, mas me conhece por Cabral. Então,